O inverno está aí, mas o frio ainda não chegou. E os médicos já recomendam cuidados para evitar problemas com gripes e resfriados. Nesse tempo mais seco, aqueles aparelhos de umidificador, aqueles umidificadores de ar ajudam bastante. Mas quem não quiser fazer um investimento nesses umidificadores, pode colocar uma bacia de água no canto ou uma toalha úmida que já dá uma umidificada maior no ar, né? Isso é uma medida importante. Mas temos que ter cuidado também com outras coisas. Por exemplo, crianças menores de 5 anos, idosos maiores de 65 anos de idade, as pessoas que têm doenças crônicas, a vacinação, que teve a campanha de vacinação, é uma coisa muito importante, que é um mito, isso é uma coisa que eu até gostaria de falar, porque é um mito que as pessoas têm de achar que a vacina causa doença. A vacina não causa doença. Ela é feita com um vírus vivo atenuado. É um vírus que não causa doença. Só que como a vacina é feita numa época do ano que tem muitos vírus circulando por aí, causando outros tipos de doenças respiratórias, as pessoas associam essa doença respiratória por um vírus qualquer que esteja circulando com a vacinação, e aí fica com medo de vacinar. Então eu oriento a vacinação, e também gestante, não pode esquecer, né? Quais os primeiros sintomas que os pacientes podem sentir que eles devem ficar alertas e procurar a ajuda médica? A falta de ar, a pessoa que já tem uma doença crônica começa a aumentar o chiado, começa a ter tosse seca, dificuldade para dormir, porque a falta de ar à noite incomoda muito. O idoso, muitas vezes, ele não tem febre, isso é uma coisa que tem que tomar muito cuidado, que o idoso, às vezes, ele não tem febre e, às vezes, o idoso não tem tosse. O idoso, muitas vezes, ele só abaixa o nível de consciência dele, ele rebaixa o nível de consciência, para de comer, isso é um sinal de alerta de infecção dos idosos respiratórias. Tem uma coisa também que é um mito, que é com relação à bebida gelada. As doenças são causadas por vírus e bactérias, não pelo gelo, né? Então o que acontece? Existem estudos e há controvérsia de que a bebida muito gelada ela pode causar uma diminuição da imunidade das vias aéreas, facilitando a instalação de bactérias e vírus que estão circulando por aí nessa época de frio. E nessa época de frio, existe uma quantidade muito grande de vírus e bactérias circulando no ar. Então, os ambientes fechados, as pessoas têm que evitar um pouco. Porque principalmente os vírus e uma bactéria que chama micoplasma, que é muito comum nessa época, principalmente em crianças de 5 anos até adultos de 49 anos de idade, essa bactéria, e os vírus são transmitidos pelo ar. Então a pessoa que está doente, ela tosse, e essas bactérias e vírus ficam no ar durante muito tempo, né? E aí vem as outras pessoas e inalam. Então os ambientes fechados é importante evitar nessa época de inverno.